Se você tem a Bíblia nessa noite, abra comigo no livro de Marcos, capítulo 3, vou ler 2 versículos, 28 e 29. Acredito que esta pode ser uma das mensagens mais importantes que eu acredito que Deus já me entregou. Acredito que o conteúdo dela não é somente para pessoas, mas orando nessa tarde, a gente no Espírito, que é para a nação também. Estados Unidos da América, pode até incluir Canadá e outras nações, mas especialmente para este país. Jesus disse as seguintes palavras: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Em relação a estas palavras tão fortes, quero usar como tópico nesta noite o pecado imperdoável. Abaixe sua cabeça, por favor, Pai Celestial. Acho que, na medida que o ser humano pode fazer, eu entendo a importância, eu entendo a significância, vendo as consequências daquilo que eu pregarei nesta noite. Peço que o Senhor venha me ungir para pregar que a solenidade, a santidade do Todo-Poderoso Deus venha estar sobre este lugar, e aqueles que assistem pela televisão a Deus venham sentir a tremenda e eterna busca de Deus por almas. Eu te peço pela tua ajuda que o Senhor não somente me ungir para pregar, mas ungir o teu povo para ouvir a tua palavra e entender, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. O pecado imperdoável. Eu não acredito que exista nenhum pensamento pior, nenhum inferno mais terrível, nenhuma conclusão mais drástica do que o pensamento, o fato, o entendimento de que a pessoa cometeu um pecado tão drástico, tão infernal, tão terrível, que não seja perdoado neste mundo ou que há de por vir. Com o terrível sentimento desta declaração, conclusivamente sabendo que uma alma estará condenada ao inferno para todo sempre, e nada do que possa ser feito ou dito poderá atrasar ou evitar esse destino tão terrível. E só existe um pecado que é tão terrível assim. Só existe um pecado tão drástico, tão terrível, tão horrível, tão infernal. E este é o pecado de falar contra o Espírito Santo de Deus. E agora, é algo estranho, é algo que tão aberto, tão cheio de importância. E a razão por ser assim é porque você é um ser eterno. A sua alma, seu espírito viverá para todo sempre, em algum lugar, sendo no inferno ou no céu. Jesus mesmo disse, bem quando perguntou, de que valerá o homem se perder a sua alma para ganhar o mundo inteiro? Que dará o homem em troca de sua alma? Estou tentando de falar nesta noite, você que me assiste também,
sobre o valor de uma alma humana, a significância tremenda do seu ser eterno, e fazer qualquer coisa que causaria a perda desta alma sem ter como recuperar. É algo muito terrível. Seria o pecado imperdoável. E o que sabemos sobre o pecado imperdoável? Que informação temos sobre isto? Vários sermões já foram pregados sobre esse assunto. Que assunto? Possivelmente esta pergunta já foi feita mais vezes do que qualquer outra pergunta com relação ao grandes doutrinas da Palavra de Deus. O que é o pecado imperdoável? No começo dessa mensagem eu digo que se você está preocupado ou preocupada sobre ter cometido este pecado, você não cometeu. Quero repetir. Se existe um peso em seu coração, pois esta é uma das táticas preferidas de Satanás, que é fazer com que a pessoa sinta esta condenação, fazendo pensar que ele cometeu um pecado imperdoável. Mas você não cometeu. Paulo mesmo diz que blasfemou na ignorância. Então, o que é o pecado imperdoável? Por quê? Escute com atenção. Por quê? Por sabendo da importância tremenda disso. Porque sabendo quão pesado e o valor eterno que tem este pecado. Quão terrível ele é. Por que foi que Jesus Cristo nos falou mais sobre isto? Porque ele deixou isto estado nebuloso. A única referência que temos, referência direta na Bíblia, são estas palavras que Jesus mencionou aqui. Então, a única coisa que podemos saber a respeito deste pecado terrível foi o que aconteceu naquele dia em Cafarnaum, há 2000 anos atrás. Vamos parar para pesquisar aqui. Jesus, o Filho de Deus, como a Carol cantou nessa noite, o anjo chamou ele de Jesus. Nós chamamos ele de Senhor. Ele era mais do que um mestre, um profeta, um bom homem. Ele era o Filho de Deus. Ele era Deus. Agora, quando ele veio totalmente diferente do que a humanidade pensava que ele viesse. Quem iria esperar que ele nascesse em uma manjedoura? Quem iria esperar que ele ia nascer de uma virgem? Talvez pudesse ser entendido de uma certa forma e aceito contanto que fosse uma jovem, uma virgem da realeza. Mas esta menina Maria, ela era desconhecida e pobre. Sem reconhecimento. Quem esperaria isso? Que Deus crescesse em uma casa humilde, o resumo da humildade, representando a maioria das casas deste mundo. Não a mansão de um rei. E como jovem, ele foi aprendendo a ser carpinteiro, fazendo julgos, fazendo arados. Quem esperaria algo assim? Ninguém. E ainda assim, este livro nos mostra a profecia de como ele seria e como ele viria no Antigo Testamento. Mas quando ele vem, ele aparece em cena. Bem no começo de seu ministério, enquanto ele visita Nazaré, e eles o rejeitam, e o seu lugar onde fora criado, não vemos nada dizendo que Jesus Cristo chegou a voltar para Nazaré. Quero que você se lembre,
que ele não veio onde não é desejado. Quero que você saiba disso. Sua mãe está orando por algum de vocês, alguns que estão clamando pela sua alma eterna. Mas até que você peça a Jesus para entrar em seu coração, ele nunca vai chegar em território como intrusa. Ele não vai onde ele não é desejado ou convidado. A sua sede foi em uma cidade pequena chamada Cafarnaum. Fica ao noroeste do Mar da Galileia. Esse lugar sagrado se tornaria o lugar com mais milagres do que todo o resto do mundo junto, por toda a eternidade. Cafarnaum, possivelmente ali a casa de Simão, estaria ali, Tiago, João, os filhos de Zebedeu. E como operador de milagres, o mestre, o grande e poderoso profeta Messias, enquanto ele aparece na história, ele começa a impor as mãos sobre os cegos, ele começa a ver os aleijados andarem, os lunáticos sãos, e os demônios são expulsos. Milhares começaram a buscá-lo. Eu li outro dia mesmo, as duas cidades onde o exército israelita chegou há poucos dias atrás, em Tiro e Sidom, as centenas de milhares vieram 2.000 anos atrás de Tiro e Sidom para ver Jesus. Mas a hierarquia em Jerusalém, os saduceus, os fariseus, grandes sumos sacerdotes, que também eram saduceus, e não acreditavam em nada. Eles enviaram escribas para achar algo de errado contra ele, para colocar uma armadilha contra ele, tentando culpá-lo. Quero que você entenda algo aqui. Eu estou apenas te mostrando que acredito que é importante para você. Você que me assiste pela televisão, alguém com um destino. Dois poderes travam uma batalha por você. Poderes tão pesados, tão poderosos, que são indescritíveis. Você sente todo dia esta guerra. Talvez você conte as suas piadinhas aí tomando cerveja. Você pode rir da Bíblia, sentar na sua televisão zombando deste pregador. Mas não é fácil apagar a luz que Deus pendurou na sua alma desde a infância. Você pode dar risada desse pregador, zombar das igrejas. Você pode achar engraçado aquilo que a justiça da glória nos deu. Mas quando vem as trevas sobre a terra, chega a noite e você não consegue dormir, dentro de você ainda há uma voz do Espírito Santo dizendo, independente da cachaça, independente do uísque, independente das piadinhas sujas, não é fácil ignorar a Deus. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Jesus Cristo não veio simplesmente para vir sobre os púlpitos das lindas igrejas, em prédios dessas terras ou do mundo. Ele não veio para ficar de pé com uma veste bonita, ou quem sabe, uma gravata, e ficar falando de grandezas, mas para andar nas favelas e nos hospitais, entre os drogados, entre os alcoólatras, entre as prostitutas, pois ele veio para libertar os cativos e para levar os homens acima das trevas e plantar seus pés informes em solo firme. Ele é a resposta para a sua alma, a resposta para o seu coração e para a sua vida, e a resposta para o seu clamor. Ele é a resposta deles. Mas eles não sabiam. Entendam isso, eles eram os líderes religiosos. Não era nada da sociedade. Não eram os déspotas. Eram líderes religiosos. Não quero ser crítico ou cruel, porque eu amo muito a igreja.
Mas vou dizer algo aqui. Existem mais igrejas boas em toda a história, glória a Deus por isso. Mas a religião organizada está condenando mais pessoas ao inferno do que qualquer coisa no mundo hoje. Glória a Deus por pastores como esses que estão aqui, por pastores que estão seguindo a palavra de Deus desse livro. E você deve ir numa igreja que acredita que Jesus salva, limpa e torna mais alvo que a neve. Você deve ir para a igreja onde o pastor prega sobre o batismo do Espírito Santo e com fogo. Você deve ir para uma igreja onde unge com óleo e ore pelos doentes. E sabendo que Jesus cura, onde se alegram com os redimidos e choram pelos perdidos. Deve ir para uma igreja onde não se vergonha de abrir a sua pública, abrir a sua boca e clamar o nome do Senhor. Que não se vergonha dessa Bíblia sagrada, e para a igreja adoram a Ele na beleza da sua santidade. A hierarquia religiosa o odiou. Em um dia de sábado, na sinagoga em Cafarnaum, a Bíblia diz que estavam vigiando ele. Não estou falando que estavam só olhando, estavam olhando para ele, tentando, planejando o mal contra ele, para ver se ele quebraria as tradições que eles tinham, que não eram leis. Eles diziam que eram leis. O ar estava pesado. O lugar estava lotado demais. Como eu gostaria de estar ali e visto isto, e ter visto isso acontecer, como aconteceu. Não sei como você pensa que ele era. Eu imagino na minha mente, em primeiro lugar, ele era judeu. Aleluia. Em segundo lugar, quando ele falava, não era como os escribas e fariseus, era com autoridade. Ele era um campeão. Aleluia. Era ele que tinha vindo do céu, estava treinando, fazia 4.000 anos. Glória a Deus. Quando ele apareceu ali, ele não disse, espero que sim, ou eu acho que sim, mas ele disse, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração, e abrir os olhos dos cegos e as prisões daqueles que estão presos. Glória! E olharam para ele com sarcasmos e com olhos ruins para pegá-lo, apanhá-lo, para ver se eles violariam suas regras. Estava tudo planejado. Era meio-dia. Era um homem, aparece um homem ali com a mão atrofiada, mirrada. Lucas disse que a mão direita dele, e ela estava atrofiada. Ela ficava encolhida, não conseguia mover. Ele era um pedreiro. Alguns dos patriarcas antigamente diziam que não conseguia colocar mais o tijolo porque a mão estava seca. E Jesus chamou até a frente. Era um homem da mão atrofiada. Estava olhando para ele. Ele não olhou para aqueles religiosos. Ele olhou, vocês podem, mas ele disse, você pode curar o homem no sábado para ajudá-lo? Ele disse, você tira até um boi do buraco se ele cair? Por que eu não posso ajudar um homem desse, que precisa da minha ajuda? Eles olharam para Jesus irado. Ele então tocou aquele homem com a mão atrofiada. E quando ele fez aquilo, aleluia, o poder fluiu naquele corpo físico e fluiu como se fosse eletricidade. Os dedos começaram a se mover e começaram a abrir e fechar. E a mão começou a crescer. Aleluia!
Você tem que me perdoar, presbiteriano, católico, batista, metodista, se eu ofendo a sua sensibilidade delicada com alegria que enche a minha alma. Mas eu estou aqui para te dizer que não estou falando de uma forma de religião, não estou falando de algo que aconteceu na história. Eu estou falando de um Redentor que vive e flui em nosso coração, que vive em nossa alma, que eleva os homens e que quebra as correntes e liberta das prisões. Aleluia! Aleluia! Eu não me envergonho dele. Eu não me envergonho dele. Jamais me envergonhei dele. O filho de Davi, com cura em suas asas. E como ele libertou o homem com a mão atrofiada. Não esquenta, que ela não canta muito bem. Aleluia. Aleluia. Um dia, quando chegarmos na glória, em ruas que são de ouro, ao lado de muros de jaspes, todos os anjos santos de Deus irão bradar aleluia, e Hosana nas alturas, pois o Rei da Glória voltou, e Ele está em beleza e santidade, como nosso escudo, nossa fortaleza e nossa proteção. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode se empolgar com quem matou Death Hot se quiser, mas eu adorarei a Jesus Cristo. Assim como ele curou o homem atrofiada, ele poderá curar a sua alma atrofiada, de dar uma razão para que você possa viver. Vinde, pecadores perdidos sem esperança. O sangue de Jesus poderá te libertar, porque Ele salvou o pior dentre vós quando veio me libertar. Quero que você saiba de algo. Nunca mencionaram o Espírito Santo, mas vieram os líderes e disseram. Eles não negaram os milagres, eles eram inegáveis. Eles não tinham argumento, não tinham como se debater. Aconteceu diante deles, a mão cresceu. Eles disseram, Ele faz esses milagres pelo poder de Beelzebul, Satanás, o Deus das trevas. Jesus então falou para eles assim: se Satanás expulsa Satanás, então seu reino está dividido. Não pode subsistir. Você não sabe o que está falando. Vocês são tolos. Então ele disse algo. Escuta aqui. Então ele disse as seguintes palavras que li para você nessa noite. Eu lhe asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Eles nunca falaram nada contra o Espírito Santo, mas olha o que ele falou depois que o confrontaram. Muito bem. Por que ele fez aquilo? Em primeiro lugar, eles pecaram contra a luz. Já fui até a África e vi eles batendo tambores, e vi eles com as orelhas puxadas, furadas. Era do tamanho do meu punho. Já estive em Bangkok, na Tailândia, onde adoram a Buda, o Deus careca Buda, nos seus templos. Vi aquilo com meus olhos, andei nas ruas de Calcutá, onde os hindus, com suas expressões tão tristes, adorando
seus deuses, que são ratos, demônios e outros. Isto é ruim. Mas escuta aqui, do mundo inteiro, naquela época, a nação de Israel, há 2000 anos atrás, era mais iluminada entre todos eles. Ali estava o Messias entre eles. E pecaram contra a luz. Pecaram contra os olhos escancarados, conheciam, sabiam em seus corações que era o Filho de Deus, mas rejeitaram o Senhor da glória. Escuta, aquilo que me deixa mais temeroso do que qualquer coisa é o seguinte: os Estados Unidos da América está fazendo a mesma coisa. Esta nação que tem mais igrejas, esta igreja que tem mais pregação, esta igreja que tem mais Bíblias, essa nação que já teve mais avivamento do Espírito Santo, conheceu mais da glória de Deus do que outra época, está pecando hoje, como nenhuma outra nação já pecou na história da humanidade. Eu creio de todo o meu coração que não é somente possível blasfemar com o Espírito Santo, mas acredito também que é possível que uma nação faça a mesma coisa. É só olhar para essa nação hoje. Parece que não há decência, não há mais virtude, não há mais justiça. Alguém disse, por que ser tão negativo? Eu só posso dizer aquilo que acredito que Deus me deu. O pecado que está sobre nosso país é um pecado contra a luz. É um pecado contra um Deus que conhece. E você que assiste esse pregador pela televisão, e é isso que faz um programa como este tão importante. Você não pode mais dizer que eu não sabia. Você pode não mais dizer que eu não entendo. Você não poderá dizer, enquanto você está aqui sentado na sua sala, ou deitado na sua cama, ou no seu quarto, ou no quarto de hotel, onde você estiver. E não pode dizer que não sabia, eu não conhecia. Agora você sabe. E é por isso que esse pregador se prostra diante de Deus, chora e busca e clama, implora e louva, porque há algo em meu coração que clama. Precisamos levar a mensagem para eles. Precisamos a luz, pois a única esperança ao mundo que não tem Deus é a esperança da glória. Uma nação pode blasfemar contra o Espírito Santo, assim como uma pessoa. Você que sabe o que é igreja, como foi criado na igreja. Você ouviu sua mãe clamando, viu suas lágrimas, ela chorando e orando. Você está correndo mais perigo quando vira as costas para Deus do que qualquer outra palavra poderá descrever. E irmã Francis, estávamos conversando a respeito de uma pessoa conhecida e famosa que nós sabemos quem é. Tudo que ele toca acaba morrendo. Peguei o jornal outro dia, sua esposa tinha se afogado, meu coração parte, agonia. Mas ele já conheceu a Deus. Em segundo lugar, blasfemar ao Espírito Santo identifica Satanás com Deus e Deus com Satanás. Chama o bom de ruim e o ruim de bom. Exatamente o que está acontecendo nesta nação. E eu quero repetir, eu nunca mencionar o Espírito Santo, mas Jesus Cristo falou, se você falar algo contra o Filho do Homem, você é perdoado, mas contra o Espírito Santo, você não será perdoado nem nessa vida, nem vindoura. É um pecado imperdoável. Enquanto olhavam para ele era o Messias, o Filho de Deus vivo, ele era a personificação da justiça, da superioridade e da santidade, e disseram que ele era demônio. Disseram que ele veio do capeta. Eu fico maravilhado. Eu estava na cidade há pouco tempo atrás.
Em uma cruzada como esta, com milhares de pessoas, vidas seriam transformadas, libertas, seriam drogadas, prostitutas, seriam limpas, os lares seriam restaurados. Um repórter escreveu um artigo no jornal da manhã seguinte, naquela grande cidade dos Estados Unidos. Aquele repórter disse tudo ruim sobre Jimmy Swaggart. Eu não estava aí sobre a minha pessoa. Eu não sou Deus, ou um Deus. Eu sou um pobre ser humano mortal que merece o inferno se não fosse pelo seu amor e misericórdia que me libertou e mudou a minha vida. Mas, o seu repórter, quando você escreve seus artigos sendo sarcástico, você não está falando de mim ou de nenhum outro pregador, ou está falando mal de Jesus Cristo, o Deus dos céus, o Deus que amou você tremendamente. As implicações e a mentira, a falácia, a maluquices que ele escreveu, não somente sobre mim, mas de todos os ministros que estavam lá naquela noite. Naquele mesmo jornal, 2 páginas depois, veio outro artigo sobre um grande grupo de rock que estava na cidade na mesma noite que eu estava. A fumaça de maconha, tanta fumaça que só de andar ali você ficava doidão, onde esse grupo estava tocando. Milhares de adolescentes estavam lá, como se estivesse atraindo para ele, através de hipnotismo. Os deuses deste mundo estão hipnotizando os deuses dos Estados Unidos da América, pelo menos para os jovens. São os reis do rock desta nação. Escreveram este artigo longo, louvando a eles, e a cidade estava honrada em receber este grupo para tocar, mesmo que quando eles chegam lá no palco, eles estão até com os olhos pesados de tanta droga. Mesmo que o satânico, as forças das trevas, que vem como se fosse uma onda, naquela noite centenas de pessoas entrariam uma vida de uma condenação tão triste que é condenável. E o governo gasta milhões de dólares tentando de alguma coisa levantar aquelas crianças para tirá-las das drogas e do inferno. Mas isso não importa. Chama o que é mal de bom do que é mal. Chama de mal de bom. Você está entendendo? Aquela cidade não é diferente de nenhuma outra. E só vai piorar. Não vai melhorar. Só irá piorar. Talvez eu sonho, mas é algo que vai piorar. Virão tempos trabalhosos nos últimos dias. Avarentos, presunçosos, soberbos, é o que a Bíblia fala. Diz que o que é de Deus, de Satanás e Deus, e chama o bom de bom e o mal de bom. Terceiro lugar, a negação à divindade. No terceiro capítulo de Hebreus fala sobre não haver mais perdão. Depois explica quando eles pisaram no sangue do Filho de Deus. Quero te dizer que a âncora, a fundação do que acreditamos, servimos e confiamos é Jesus Cristo. E eu vou dizer algo a você. O sangue de Jesus. Mas alguns não vão entender. Jesus Cristo não podia ter libertado nenhuma alma com seus milagres. Ele abriu os olhos dos cegos, do Bartimeu, fez tantas coisas. A Bíblia diz que João fala que se tivesse que escrever, o mundo não conteria os livros. Mas ele não pôde fazer o milagre ou libertar uma alma. Não entendo. Ele perdoou o pecado antes do Calvário, é verdade. Mas fez no crédito. As suas palavras de autoridade,
sua vida pura nesta terra. Seu ofício profético não pôde libertar ninguém. Ele teve que ir para o Calvário e morrer naquele monte do Gólgota, derramando seu sangue para nos salvar. E eu quero te falar a você, pregador, está me ouvindo, as igrejas que você está pregando, nestes púlpitos, e as pessoas que buscam que você as direcione. E você pode expor toda a teologia de seminário, ou toda a sua educação na vida, mas se você deixar o sangue de Jesus de fora, ou considerar como sangue de um animal ou de um cão, você está blasfemando e você é um lobo em pele de cordeiro. É um cego guiando o outro cego, e ambos cairão na cova. Negaram a sua divindade. Milhares de igrejas hoje estão negando que ele nasceu de uma virgem, da Virgem Maria, e negam que ele é o Filho de Deus. E se você está em uma igreja assim, saia deste lugar o mais rápido possível. Corra daí como se corre de animal selvagem. Encontre alguém que acredita na palavra de Deus, palavra deste livro. Entre ali, porque é sua alma que está em jogo. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Você não tem como ser salvo, a não ser que confie no sangue derramado dele. Você é intolerante, de que alguém pode dizer, limitado. Você é dogmático. Eu sou mesmo, rapaz. Olhando você entrar nesta ponte, tentando atravessá-la, e fico feliz que o engenheiro que fez aquilo, ele era dogmático. Porque se não fosse aquilo, iria cair no rio. Você iria cair no rio. Jesus construiu uma ponte. E esta ponte é o seu sangue derramado. E você não irá chegar no céu senão de outra forma, a não ser que seja lavado no sangue do Cordeiro. Mas eles negavam. E por último, resistir o Espírito Santo com um propósito, uma resistência grandiosa, resistindo. Estevão disse, em Atos 7, versículo 51, ele disse, vocês sempre resistiram o Espírito Santo. E disse, homens de dura cerviz, e vocês sempre resistem o Espírito Santo, como fizeram seus pais, ou fazem hoje. E vocês o fazem hoje. E eu quero dizer, mataram ele, daquele homem tão santo e puro, cheio do Espírito Santo, que viu Jesus quando estava morrendo, perto do Pai agora, dando boas-vindas a ele. Mas aquele grupo religioso pegaram em pedras e o apedrejaram. Escute aqui. No coração dos homens, há um ódio muito grande por Jesus Cristo. Um ódio venenoso. Tem um certo programa diário, um show na televisão, que ele é dedicado, um show secular. Já vi muitas vezes as pessoas que estão ali, tão contra o pregador do Evangelho, que vai àquele programa que o veneno destila e fica aparente nos seus olhos. E aquele pseudo-apresentador de programa, que eu não irei mencionar o nome, praticamente odeia o nome de Jesus. Ele não é desta cidade, Los Angeles, Beverly Hills, ou perto daqui, não. Nos Estados Unidos da América, com mais igrejas, com mais seminários, com mais ministérios, mais luz do Evangelho, iluminação do céu. Este país está à beira de blasfemar contra o Espírito Santo, e a próxima atitude é pegar pedras
matar pregadores do Evangelho. Você pode sentir o poder de Satanás trabalhando naquele povo enquanto, literalmente, eles estão soprando veneno em cima do povo. Mais um pouco eles iriam perder o controle e fazer a mesma coisa que fizeram com Estevão há 2000 anos atrás. É por isso que quando estava orando hoje à tarde, senti o meu espírito que seria pregado aqui, não porque estou dizendo aqui de forma alguma, mas não seria tão importante, mas não é só para um povo, mas para uma nação que está à beira de blasfemar contra o Espírito Santo. Não pode acontecer, Jimmy Swaggart. É impossível, não diga isto. Aconteceu com Israel. Poderá acontecer com os Estados Unidos da América. Quando eu e a Francis começamos na obra evangelística há muitos anos atrás, que me lembro ter chegado em alguma igrejinha no sul dos Estados Unidos, não tínhamos dinheiro. Muitas vezes fomos dormir com fome. O Donnie era apenas um bebê na época. Já paguei meu preço, viu, amigo? Tinha uma família que morava do outro lado da rua, de onde morávamos. Um povo muito precioso. E nunca irei esquecer, eram pessoas ricas. Convidavam a minha, Francis e o Donnie, que era bebê na época, para as suas casas. E eles quase que apoiavam a igreja inteira. Às vezes, quando comíamos lá. Nos tratávamos muito bem, eram preciosos, faziam isto com o pastor também. Pessoas queridas. E uma história linda. E anos atrás, quando certo pregador, na virada do século, foi uma cidade que eu não irei mencionar naquele estado, levantou uma tenda pequena e começou a celebrar a bom preço árduo. A mensagem pentecostal alcançou o mundo hoje, mas começou duramente. Nosso maior perigo não estava na perseguição, na aceitação. Ele quase morreu de fome. A mulher mais rica daquela cidade era dona de fábricas da cidade. O esposo era dono, ele era uma mulher metodista. Deus falou ao coração dela e disse: pega aquele pregador que está morando em uma tenda com a sua família. Com a tenda que estava construindo ao redor da igreja, e mandou levar algumas compras para ele. E ela chegou com seu carrão, numa limusine com chofer e tudo. Levou uma cesta básica para aquela tenda. Para encurtar a história, toda a família acabou aceitando a Jesus Cristo, milionários e tudo. E aquela família do outro lado da rua era parente daquela mulher que tinha aceitado a Jesus há muitos anos atrás. Salva, cheio do Espírito Santo. Só disse isso para dizer que eram tempos difíceis naquela época. Acho que já tem 40 ou 50 anos atrás. Chegou um bêbado um dia e ele estava para colocar esse pregador para fora daquela cidade. Ele era conhecido naquela cidade porque ele pegava um chicote e conseguia até cortar o cigarro na mão da pessoa. Ele andava com chicote tudo quanto é canto, se gabava, queria acabar com aquele pregador e colocá-lo a correr. Trouxe com ele o seu chicote. E com os outros homens, estavam do lado de fora da tenda onde morava aquele homem que Deus chamou, ungido pelo Espírito Santo. Muitas igrejas estão lá por causa do sacrifício dele. Já faleceu. Chamou ele para fora. Saiu o pregador com seus filhinhos com ele. Sua esposa. E este homem começou a xingá-lo, usando os piores palavrões. Ele não bateu no pregador com chicote, mas ele enrolou na sua mão e começou na cabeça dele com o chicote.
e começou a bater, e o amaldiçoou. Através de muitas dificuldades e lágrimas, construíram uma grande igreja ali, uma das maiores que temos de nossa denominação. Mais ou menos 25 anos depois, aquele mesmo homem com a sua blasfêmia de bater na cabeça daquele pregador, amaldiçoando a ele, perdeu o controle do seu carro, da direção, saiu da estrada e o carro bateu, colidiu e removeu o topo da sua cabeça bem aqui, ironicamente, onde ele batia com o chicote. Fizeram o funeral na mesma igreja que ele disse que ia fechar. Quando abriram o caixão, os agentes funerários tinham feito o seu melhor para que cobrisse a testa, ficasse inteira, mas ainda se viu as marcas. Foi uma hora dura para todo mundo e agonizante para todos. Para aquele homem que morreu bêbado. E de repente, houve uma mensagem em línguas que deixou o ar pesado. Como a cachoeira veio a mensagem com interpretação que disse: assim como ele tocou na cabeça do meu servo, eu toquei na sua cabeça. Don't applaud, please. Não aplauda, por favor, não aplauda. Porque não há alegria no céu com a morte do ímpio. Jesus disse: se você declarar uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Abaixe sua cabeça, por favor. Jesus me mantém próximo da cruz, pois é uma fonte preciosa. Limpa todos que a ela chega, Senhor. Sim, e flua, Senhor, direto do Calvário. E nesta noite te peço que este momento venha tocar todo o coração. Oro pelas pessoas que assistem pela televisão, que têm dado risada ignorantemente. Te peço que teu Espírito venha sobre a vida deles com amor e misericórdia. E oro pelas milhares de pessoas que estão aqui nesse ginásio nesta noite. Alguns ouviram claramente tantas vezes, e alguns que podem levar a Jesus o Espírito Santo, porque Ele é santo. Aleluia, é o nome dele. O nome dele é santo. Venha se mover neste lugar, Espírito Santo, poderosamente, supremamente, de cabeças baixas, olhos fechados. Posso dizer que ama todos vocês de coração. Posso dizer que Deus ama todos vocês, porque deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não posso responder ao clamor do seu coração. Não posso dizer o que a sua alma precisa, pois eu não sei. Eu não sei como algum de vocês negaram a Jesus. O chamado de amor dele, eu também não te condeno. Mas digo que Deus te ama. E te digo que milhões estão no inferno hoje. Centenas de milhões que dariam tudo para estar
onde você está, mas não tem como. Te digo que milhões estão em terras ímpias e se banham nas águas sujas do rio Gange, que se prostram diante uma estátua, um Deus chamado Buda. Não sabem como chegar a Deus. Estão perdidos. Mas você tem a sua oportunidade. Pense no privilégio. Você tem uma porta de misericórdia aberta para você. Quantos aqui nesta noite, milhares de pessoas, estão sentindo a santidade de Deus aqui? Estou sentindo. Sinto poderosa presença de Deus. Sinto o chamado claro, dizendo, chamei, mas você rejeitou. Você não quer meu conselho ou minha correção. Então darei risadas de suas calamidades, e quando chegar o seu fim. Mas ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, serão brancos como a neve, e ficarão branco como a lã, se for como carmesim. Chegou a sua hora. Não haverá outro momento assim. Você está sendo julgado nessa noite. Jesus não é o seu juiz, mas um dia o será. Nessa noite, Ele é apenas o seu Salvador, tudo o que você precisa. Quantos aqui, nesta grande arena, podem levantar suas mãos aqui na frente primeiro? Com isso saberei, primeiramente, quem está se manifestando. Você precisa de Deus e sente em seu coração. Ore por mim, e você está pedindo isso. Levante sua mão, estou te vendo. Continue levantando a mão aqui na parte de baixo. Obrigado. Quantos aqui, os primeiros assentos, enquanto estou passando por você, obrigado. Levante bem alto aqui nessa parte. Jimmy Swagger, eu não estou vivendo corretamente. Ore por mim, por favor. Talvez você não sabe que está vivendo corretamente ou não em seu coração, mas ainda não aceitou Jesus. Levante sua mão. Senti de Deus em falar isto. Levante sua mão, por favor. Obrigado. Aqui nos assentos do meio, no lado direito, levante suas mãos, por favor. Obrigado. Ore por mim. Obrigado. Obrigado. Aqui no meio, Deus te abençoe. O Espírito Santo está falando com você. Continue levantando suas mãos. Levante, eu estou vendo, por favor, continue levantando. Enquanto passo por você, obrigado, muito obrigado. Aqui em cima agora. Aqui em cima, levante suas mãos. Ele está passando por você agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir, eu cearei, entrarei e cearei com ele comigo. Estou vendo aqui do meu lado direito, lá em cima. Obrigado. Ore por mim, Jimmy Swagger, você diz. Obrigado. Continue levantando suas mãos. Em todo estágio, estou te vendo. Todos aqui nessa arena, se coloquem de pé. Por favor, se coloquem de pé. Ô Cordeiro de Deus. Agora me escute com atenção. Os próximos 5 minutos serão os 5 minutos mais importantes da sua vida. A decisão que você tomar, Deus já tomou dele. Irá salvar se você vier. A decisão que você tomar será para toda a eternidade. Eu quero que todos aqui que levantaram as mãos desçam e venham ficar de pé aqui na frente. Quero que mais tragam seus filhos que não estão salvos. Pais tragam filhos que não estão salvos. Mulheres tragam seus maridos que não estão salvos. Maridos tragam suas esposas que não são salvas. Pais tragam seus filhos que não estão salvos. Cristão tragam seus amigos que não são salvos. Quero que você venha, enquanto eles cantam. Come
want you to look at me, please. I sense an awful holiness here tonight. An awful solemnity. I sense it. While they're still coming, would you play it just nothing but the Enquanto eles organ, estão please? descendo, toque apenas o órgão, por favor. I want you to look at Brother Swigert, please. Quero que você, para o irmão Swigert, neste momento, This moment is different. I think you can este sense it. momento é diferente. Acho que você está Different sentindo. than any minute that you will have ever passed É on diferente planet de Earth. qualquer outro minuto que você possa viver no planeta Terra. God's love is shed abroad to O you. amor de Deus foi derramado por você. Ele te You ama. that are standing at the furthest corner, Você que está mais distante do púlpito. this very moment, angels Neste momento, anjos estão aguardando a hora. Sir, what's your name? Qual o seu nome, Jack rapaz? Boatwright. Jack in just a few moments, Boatwright. Jesus Christ, Daqui a with alguns nail minutos, scars in his Jack, hands, will Jesus turn to God Cristo, the com as Father and the marcas de holy suas angels mãos, and vai say, olhar para o Pai, Jack para os Boatwright, anjos e vai dizer: just had o every Jack sin washed by my blood. acabou de ter os pecados lavados pelo meu sangue. And that goes for every other person standing here tonight. That Isto goes vale for you para by toda outra television, if you pessoa believe que está it. aqui hoje. Você Angels pela will televisão shout the também se hallelujah of acreditar. glory, and your name Anjos will irão be written in the bradar Lamb's nos Book of montes Life. da glória. For in just E seu a few nome está moments' time, escrito no if livro you do believe, Cordeiro. Por every one of you alguns standing instantes here, I don't você care how much acreditar. liquor you have drunk. Todos aqui que estão de pé. I don't Não care how importa much quanto dope álcool you've você já bebeu. I don't Não care how importa many quanta dirty droga jokes você have já come out of your usou. mouth. Não I importa don't care how quantas much piadas profanity saíram da spewed sua from your boca lips. ou quão I don't care what profano you've foram done. os seus lábios. Just a few moments' Não time, importa if o you que believe. você fez. His blood Daqui a is going alguns to cleanse instantes, se every você stain of acreditar, sin. seu sangue irá limpar toda a mancha Washed do away, washed pecado. away. Lavado, lavado, burden, every lavado, sin. lavado. Todo o pecado. Jesus foi. called it born again. Jesus disse I'm que going to você lead nascerá you de in the novo. sinner's prayer. I want to lead E you vou by fazer a television oração into the do sinner's pecador prayer. com você. I Oração want you to de repeat it fé after me. pela They will TV be simple também. words. Quero que você repita comigo. São palavras Saying them won't simples. save you. I can't save you. These Repeti-las august não ministers te of the gospel salvará. cannot save you. Nem os ministros poderão But if fazê-lo. you mean those words with all Mas of se your heart, você estiver sendo you may not sincero understand quando as everything about repete, it, but if you mean talvez it, que você não tenha todo o entendimento you will disso, be mas se você for instantly sincero, saved by the blood of Jesus. você será And salvo that's a fact. instantaneamente pelo sangue de Jesus. Isto é fato. I want you to bow your heads, please. Every one of you. Quero bow que your você heads. abaixe a cabeça agora, por You favor. by Todos vocês, television, abaixe I a want cabeça. you, wherever Você you pela may be, televisão, this quero is que your você, moment too. onde God, quer the que você Holy esteja, Ghost is chegou a in sua your home, hora. that motel room, O Espírito that place of do business. Senhor está nesse quarto até onde And I want você you to estiver. repeat this after me and believe it with all Quero of que your você heart. repita isto Now let comigo, us crendo pray. de todo o coração. Agora Dear vamos God in orar. heaven, Querido Deus dos céus, I come to you in Jesus' name. eu venho a Ti em nome de Jesus. I'm sorry for my sins, Perdoa os meus pecados, for the way I've lived, como tenho for the vivido, wrongs I've committed. pelas coisas erradas que tenho feito. Please forgive me. Perdoa-me, por Cleanse me with your favor. precious blood Limpa-me com Teu sangue from precioso all unrighteousness. de toda injustiça, According to your holy word, de acordo com Tua santa palavra, que não pode in front of mentir. these people,
diante desse povo, with my do mouth Deus dos céus, and my com a tongue, minha boca I e confess com a minha língua, Jesus Christ. eu confesso a Jesus In Cristo. my heart, E em meu coração, that God raised eu creio Jesus, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo and He is alive. dentre os mortos I e accept que Ele vive. Jesus Eu Christ aceito as my Jesus own personal Cristo Savior. como meu Senhor e Salvador. I Eu accept aceito Him for Ele eternity. agora e por toda a According to His eternidade. great word, E de acordo com a sua grande palavra, I'm cleansed. estou lavado, I am saved. estou limpo, Praise the eu Lord. estou salvo. Done, it's done. Louvado seja Deus, agora já está feito. Aleluia. Thank the Lord. Graças a Deus. Glorifica o Senhor. Agradeça ao We have Senhor. great news.